Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar num conceito, como posso dizer, ah, meio gigante, no sentido literal da palavra, sabe? É A verdade. gente vai falar sobre hiperobjetos. Uma ideia fascinante. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem o filósofo Timothy Morton. Isso aí? Mais especificamente, trechos do livro dele, Hiperobjetos, Filosofia e Ecologia após o fim do mundo. Preparem-se, porque a gente vai expandir a mente hoje. É isso aí. Hiperobjetos nos desafiam a enxergar a realidade de um jeito totalmente novo, sabe? Eles questionam as nossas noções de como o mundo funciona, o que significa existir. É uma verdadeira revolução na filosofia. Nossa, eu já estou sentindo meu cérebro borbulhando aqui. É. Mas vamos começar do básico, né? O que exatamente seria um hiperobjeto, segundo o Morton? Ele define, né, como entidades tão vastas em termos de tempo e espaço, Nossa, que transcendem completamente a nossa capacidade humana de compreensão. caramba. É. Pense no aquecimento global, plutônio, a biosfera, até mesmo o isopor. Coisas tão grandes, tão duradouras. É mesmo. E a gente só consegue perceber, tipo, fragmentos delas a cada momento, sabe? Entendi. É como se a gente tentasse entender um elefante só tocando na tromba ou na cauda, sem nunca conseguir ver o bicho inteiro de uma vez. Exatamente. O Morton usa uma analogia bem interessante daqueles desenhos de ilusão de ótica, os famosos Magic Eye. Ah, lembro. Lembra? Que você precisa desfocar o olhar para conseguir enxergar a imagem 3D escondida. Sim, sim. Então, isso sugere que a gente precisa de uma mudança de perspectiva parecida para começar a entender um hiperobjeto. Que analogia incrível! Mas é aqui que a coisa fica interessante e um pouco assustadora, né? O Morton afirma que os hiperobjetos sinalizam o fim do mundo, como a gente conhece. Mas calma, gente, antes que você entre em pânico, ele não está falando de um apocalipse tipo Hollywood. Não, não, de jeito nenhum. É mais sobre a quebra das nossas visões de mundo tradicionais, sabe? Sei. Aquela ideia confortável que a gente tem da natureza, como se fosse um reino separado da gente, ou a noção de um mundo da vida humano distinto, tudo isso meio que desmorona quando a gente leva em conta os hiperobjetos. É como se o aquecimento global, por exemplo, não tivesse só lá fora, né? Tipo, ele tá no ar que a gente respira, no clima que a gente sente, no solo que a gente pisa. Não tem mais separação. Nossa, eu me sinto meio boba de nunca ter pensado nisso dessa forma. É justamente essa questão. Os hiperobjetos rompem com a distinção entre fundo e figura que a gente está tão acostumado, né? E isso, o Morton argumenta, tem implicações enormes para como a gente pensa sobre ambientalismo. A velha abordagem de preservar uma natureza romantizada meio que se torna obsoleta quando a gente percebe que o humano e o não humano já estão, tipo, intrinsecamente interligados. Nossa, que loucura. Então, como Morton sugere que a gente lide com essas entidades que desafiam a nossa mente. Ele usa uns conceitos tipo bem complexos, né? Viscosidade, não localidade e ondulação temporal. Você consegue explicar isso pra gente? Claro, claro. Vamos começar pela viscosidade. O Morton usa esse termo para descrever como os hiperobjetos meio que se agarram na gente, sabe? Resistem às nossas tentativas de nos distanciarmos. Pense no derramamento de óleo da BP, por exemplo. Anos depois, os efeitos ainda são sentidos. Ou Chernobyl, com a contaminação radioativa que persiste até hoje. Esses hiperobjetos se recusam a desaparecer, a ficar confinados. É, tipo, eles grudam na gente. Isso nos leva à não localidade, né? Eles não estão presos a um local específico. Entendi. Pense na interconexão de eventos que parecem totalmente diferentes. O terremoto de 2011 no Japão, os padrões climáticos do La Niña, as chuvas fortes na Califórnia. Nossa. Al Morton sugere que todos esses eventos são peças de um quebra-cabeça muito maior, interconectado, influenciado por hiperobjetos como o aquecimento global. É como se a gente tivesse que olhar para o todo, não só para as partes isoladas, sabe? E a ondulação temporal, como ela entra nessa história. A ondulação temporal aborda a forma como os hiperobjetos distorcem a nossa percepção de tempo. Pense no plutônio, com a sua meia-vida de 24.100 anos. Meu Deus. É uma escala de tempo quase impossível da gente compreender. É, realmente. Ou considere as diferentes formas como o tempo é experimentado por diferentes entidades. Uma borboleta, uma cordilheira, um elemento radioativo. Incrível. Os hiperobjetos nos forçam a confrontar a relatividade do tempo, a perceber que a nossa percepção linear, humana, é só uma pequena fatia de um espectro temporal muito maior. Caramba, é como se nosso cérebro estivesse tentando encaixar uma peça quadrada num buraco redondo. É difícil assimilar esses conceitos que desafiam as nossas categorias usuais, né? E essa dificuldade, essa confrontação com os nossos limites é uma parte fundamental do que o Morton quer que a gente considere. Não se trata só de entender os hiperobjetos intelectualmente, mas de como eles nos fazem sentir, como eles desafiam nosso senso de identidade e nosso lugar no universo. Realmente. Isso nos leva à exploração do Morton sobre as respostas humanas aos hiperobjetos.
hipocrisia, fraqueza e lameness, que a gente pode traduzir como incapacidade, falta de jeito, até desengonço. Então temos bem carregados, né, o que ele quer dizer com eles nesse contexto. Bom, a hipocrisia, para Morton, surge dessa sensação constante de que a gente está errado, sabe? A gente toma consciência das vastas implicações das nossas ações em escala planetária, mas se sente impotente para lidar com elas plenamente. É uma espécie de paralisia diante da complexidade avassaladora. É tipo aquela sensação de saber que devia estar fazendo mais pelo meio ambiente, mas ao mesmo tempo se sente sobrecarregado pela escala do problema e não sabe por onde começar. É essa hipocrisia que o Morton está descrevendo. Exatamente. E isso se conecta à ideia de fraqueza, uma constatação dos limites humanos. Nossos mapas, planos, até a nossa linguagem são insuficientes para compreender plenamente a realidade dos hiperobjetos. É uma experiência que nos coloca no nosso devido lugar, para dizer o mínimo. Ilamines. Nossa, esse termo me parece tão inusitado nesse contexto. É sim. Mas o Morton usa ele para sugerir uma resposta mais receptiva, contemplativa ao poder avassalador dos hiperobjetos. Não é sobre desistir ou se tornar apático. É mais sobre reconhecer as limitações da ação humana e encontrar uma espécie de paz em sintonia com o mundo não humano, mesmo em sua vastidão e complexidade. Então, Lameness não como desistência, mas como encontrar um novo jeito de se mover, de estar no mundo, ao lado dessas forças que a gente não controla. Perfeito. Essa é uma ótima maneira de colocar. E acho que isso nos prepara para mergulhar em como a arte está respondendo à era dos hiperobjetos. Se as nossas formas tradicionais de pensar e agir são inadequadas, certamente a arte está encontrando novas maneiras de lidar com essa realidade. Com certeza. A gente vai explorar esse território fascinante logo após um rápido intervalo. E voltamos ao nosso mergulho profundo no mundo dos hiperobjetos. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre como a arte pode nos ajudar a lidar com essas entidades, né? Complexa e desafiadoras. Sim. E o interessante é que o Morton observa uma mudança na expressão artística, sabe? Ele compara o que ele chama de abordagem construtivista, que usa a arte para meio que atualizar a consciência humana, com uma abordagem, digamos, orientada a objetos que enfatiza a sintonia com o não humano. Então, em vez da arte como uma ferramenta para mudar nosso pensamento, ela se torna uma forma de simplesmente estar com esses hiperobjetos, permitindo que eles nos transformem. É isso. Exatamente. E que ele dá vários exemplos de como os artistas estão lidando com os hiperobjetos, tanto conceitual quanto esteticamente. Tipo a obra Every Icon, do John F. Simon, né? É uma obra de arte algorítmica que é projetada para gerar todos os ícones possíveis ao longo de trilhões de anos. Que maneira incrível de apresentar a vastidão do tempo, né? É uma ilustração poderosa de como a arte pode refletir a escala e a complexidade de um hiperobjeto, mesmo que a gente não consiga compreender totalmente. E não se trata só de artes visuais, né? A poesia Styrofoam Cup, da Brenda Hillman, também me vem à mente. Usar a poesia para explorar algo tão trivial, tipo um copo descartável. É verdade. Me faz pensar em como os hiperobjetos se infiltram até nos aspectos mais cotidianos das nossas vidas. Sem dúvida. E a forma como ela distorce e repete versos da Ode a uma Orna grega, do Keats, no poema. Destaca a persistência desse objeto aparentemente insignificante, né? A capacidade fantástica dele de permanecer por perto muito tempo depois de a gente ter descartado. Falando em permanecer por perto, a instalação Pod, da Comora Tolliver, me parece capturar visceralmente a sensação de estar preso dentro de um hiperobjeto, sabe? Um casulo gigante, reflexivo, cheio de flores mortas. É uma imagem forte. É uma obra perturbadora, né? E eu acho que expressa a tristeza, a ansiedade que muitos de nós sentimos diante da crise ecológica. É verdade. O uso do manlar, um material frequentemente associado à cultura descartável, reforça essa sensação de estarmos presos às consequências das nossas ações. Exatamente. É interessante como algumas dessas obras de arte parecem evocar as próprias características dos hiperobjetos que a gente discutiu, né? Como em Mesocosmos, da Nathalie Zurkal, animações digitais com suas estranhas escalas de tempo sobrepostas e imagens misteriosas. Interessante. É como se a gente estivesse vivenciando a não localidade e a ondulação temporal em primeira mão. Com certeza. E a maneira como ela mistura cenas cotidianas, tipo chuva, estrelas, árvores, com esses elementos perturbadores, quase de ficção científica, cria uma sensação de desorientação, né? Sim. Que espelha como os hiperobjetos perturbam nosso mundo familiar. É um lembrete de que essas entidades massivas não são separadas da nossa realidade, elas estão entrelaçadas na trama da nossa experiência. E a obra sonora da Gilliatt, que usa gravações de teste de bombas de hidrogênio. Nossa! Que confronta o visceral com o poder dos hiperobjetos. É uma peça difícil de ouvir, mas eu acho que ela ressalta a importância da gente se conectar com esses objetos em um nível emocional, não só intelectual. A força bruta do som, o fato de ser uma gravação real de um evento,
ignora qualquer intelectualização e te atinge direto no estômago. É um lembrete de que a gente não está falando só de conceitos abstratos, né? Eles têm consequências muito reais e poderosas. E isso nos leva ao que Morton considera uma forma de arte particularmente convincente para a era dos hiperobjetos. O Buto, a dança das trevas japonesa, é sobre confrontar o peso da existência, as limitações do corpo humano, a sensação de estar sendo dominado por forças que estão além do nosso controle. Entendo como isso ressoaria numa época em que a gente está lidando com essas entidades massivas e duradouras que desafiam nosso próprio senso de identidade, né? É como se a dança em si se tornasse uma personificação da sensação de estar preso, oprimido. Exatamente. E o uso de cinzas no Buto, muitas vezes cobrindo o corpo dos dançarinos. Nossa. Cria uma ligação direta com as consequências de Hiroshima, com o poder real, aterrorizante de um hiperobjeto como a radiação nuclear. É um lembrete brutal de que essas entidades não são só teóricas, elas têm um impacto visceral e material no nosso mundo e nos nossos corpos. Parece que no final das contas o que o Morton sugere é que a arte na era dos hiperobjetos precisa ir além da representação, né? Além da tentativa de retratar essas entidades de uma forma tradicional. Sim. Trata-se mais de evocar um sentimento, um estado de ser, uma forma de se relacionar com o mundo que reconhece o nosso entrelaçamento com essas forças. E é aí que a ideia de Lamennais volta, né? Não como uma resignação à derrota, mas como uma aceitação das nossas limitações. Uma disposição para sermos transformados pelo nosso encontro com um não-humano. É tipo encontrar um novo jeito de se mover, de criar, de existir, É isso. mesmo diante do avassalador. É um conceito poderoso que desafia muitas das nossas suposições sobre o que a arte deve ser, o que ela pode fazer. Sem dúvida. Ah. E é isso que torna o trabalho do Morton tão fascinante, né? Ele não busca oferecer respostas, mas nos provocar a fazer novas perguntas, reexaminar a nossa relação com o mundo e encontrar novas maneiras de estar nele. Isso aí. O que nos leva, talvez, à maior questão de todas. Se já estamos entrelaçados com os hiperobjetos, como isso muda nosso senso de responsabilidade e a nossa relação com o mundo não humano? Essa é uma pergunta que a gente vai explorar no nosso último segmento, logo após um rápido intervalo. E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo nos hiperobjetos. A gente ficou com uma pergunta no ar, lembra? Como essa consciência da nossa conexão com essas entidades gigantescas muda a forma como a gente age, como a gente relaciona com o mundo ao nosso redor. Essa é a questão central, né? Como se a gente tivesse, sei lá, acordado de um sonho. Um sonho de excepcionalidade humana, da ilusão de que somos separados e superiores ao mundo natural. É, verdade. Os hiperobjetos nos colocam frente a frente com essa realidade, né? Da interdependência. Isso? De que nossas ações têm consequências que se espalham muito além da nossa percepção imediata. Exatamente. E essas consequências podem ser, tipo, aterrorizantes, né? Quando pensamos em coisas como lixo nuclear, mudanças climáticas. Nossa, me arrepia só de pensar. Yeah. Aí. Diante de tudo isso, como evitar o desespero? Tipo, ainda tem espaço para esperança. Sim, os hiperobjetos podem sim gerar essa sensação de pavor, de impotência, né? Diante de forças que a gente não controla. Mas o Morton também vê isso como uma oportunidade. Oportunidade, como assim? Ele argumenta que o encontro com os hiperobjetos também pode levar a um sentimento de admiração, sabe? Um reconhecimento, digamos, humilde da vastidão e complexidade do universo. E essa admiração pode ser um motivador poderoso para a ação ética. Então não é mergulhar no desespero, mas encontrar uma forma de agir com responsabilidade dentro dessa realidade muito maior e complexa do que a gente imaginava antes. Perfeito. É sobre reconhecer que a gente não é o centro do universo, né? Mas parte de uma teia vasta e intrincada de interconexões. E esse reconhecimento, essa mudança de perspectiva pode mudar tudo, né? Pode mudar como a gente se relaciona com o mundo não humano, como a gente consome recursos, como a gente toma decisões que impactam o planeta. E também como a gente se relaciona uns com os outros, né? Porque hiperobjetos como as mudanças climáticas não discriminam, eles afetam todo mundo. Verdade. Os hiperobjetos têm esse potencial de nos unir, sabe? Um senso compartilhado de responsabilidade, fomentar um senso de solidariedade global diante desses desafios que a gente tem em comum. Legal. Mas e na prática, como que a gente pode fazer? Como aplicar tudo isso na nossa vida? Morton não dá respostas fáceis, né? Ele não tenta, tipo, prescrever um conjunto de ações específicas. Mas ele nos deixa com algumas reflexões bem instigantes, perguntas pra gente ponderar enquanto navega por essa nova realidade. Que tipo de perguntas? Ele nos convida a considerar, por exemplo, o que significa viver eticamente num mundo dominado por hiperobjetos. Como a gente pode encontrar um senso de propósito, de ação, quando confrontado com forças tão vastas e duradouras. É como se ele estivesse nos lançando um desafio, né? Nos instigando a encontrar novas maneiras de pensar, de agir, de ser no mundo. E eu acredito que esse é um desafio que vale a pena a gente abraçar.
Porque os riscos são maiores do que nunca, né? O futuro do nosso planeta e da própria humanidade pode depender da nossa capacidade de estar à altura desse desafio. Realmente. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão no mundo dos hiperobjetos. Esperamos que esse mergulho profundo tenha aguçado sua curiosidade, né? Dado novas ferramentas para você navegar pelas complexidades do nosso mundo. Lembre-se, o mundo é muito mais estranho e interconectado do que a gente geralmente percebe. E essa percepção, por mais inquietante que seja, também pode ser uma fonte de maravilhamento, chamado a ação. É isso aí, mas a conversa não termina aqui, né? Continue explorando o conceito de hiperobjetos, reflita sobre as implicações na sua própria vida, nas escolhas que você faz no dia a dia. Até a próxima. Continue questionando, continue explorando, continue mergulhando fundo. E a gente se espera no nosso próximo mergulho profundo. Até breve!